queridos irmãos e queridas irmãs, aqui estamos para a prática da evangelho-terapia. Esses nossos encontros, eles têm um objetivo muito especial, que é nos aproximarmos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Cada vez que eu busco aquilo que esse Mestre querido nos ensinou e ele nos deixou através do seu Evangelho, esse movimento de buscar, de ir ao encontro dos ensinamentos de Jesus, já me traz paz. A Casa de Zico Horta nos oportuniza esse momento e é para isso que aqui estamos. Sempre lembrando que é preciso fazermos a conexão com o Mestre através da oração. Essa oração é um pensamento, é um desejo, é uma vontade de me aproximar dele. É a vontade que eu trago no meu peito de hoje ser melhor do que ontem. De lembrar que ele disse que era para eu fazer com o outro exatamente aquilo que eu queria que o outro me fizesse. E que quando o outro não me fizesse aquilo que eu faria ou aquilo que eu faço, ao invés de me entristecer, que eu reconheça que cada um só faz aquilo que pode e sabe. E se eu em algum momento posso ser melhor e não sou, posso mostrar, acolher e não faço, essa é uma responsabilidade que só cabe a mim. Então, entendo que com essa reflexão já nos aproximamos dele e aí buscamos o Evangelho. A leitura é feita de um pequeno trecho. Aqui nós não fazemos um estudo aprofundado do Evangelho, isso fazemos lá na nossa casa, no estudo sistematizado. Aqui abrimos aparentemente de forma aleatória. E aí caímos no capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu. E vai falar sobre o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário à lei divina, se o divórcio fosse contrário à lei divina, aí sim nós haveríamos de ter uma situação de dificuldade e difícil, né? Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em seu nome e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Olha que coisa esclarecedora essa fala de Kardec. Porque em muitas religiões isso não é possível. É como se ao divorciar eu contrariasse a lei divina. A lei divina eu contrario quando eu renuncio ao amor. Porque a lei divina é a lei de amor. E muitas vezes, através das separações, através do divórcio, eu manterei para com essa pessoa uma relação respeitosa, que ainda vai me proteger e protegerá o outro também de uma dívida ainda muito maior. Continua Kardec. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele,
Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres? Isso significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se necessária. O que Kardec está aqui nos fazendo pensar e refletir? Num casamento, é preciso que eu cultive, né? E amar, nós também temos aprendido com o Mestre Jesus, é um exercício. Amar é um exercício diário. Então, diuturnamente, eu tenho a oportunidade e a possibilidade de amar aqueles que estão comigo, aqueles que estão distantes, aqueles com quem eu concordo e aqueles com quem eu também não concordo. Imaginemos isso, né, numa relação de marido e mulher. Numa relação de mulher com mulher, de homens com homens. Porque hoje a nossa cultura já nos possibilita o olhar respeitoso para as relações homoafetivas. Eu venho de uma geração em que o casamento era reconhecido apenas quando um homem e uma mulher se juntam. Hoje não é mais assim. São dois seres, são dois espíritos que se amam e por isso se juntam, se casam. E se é o amor que conduz, tudo fluirá. Não importa quais os sexos que estão ali unidos. Mas quando o amor, porque não foi cultivado, ou porque em algum momento esse sentimento se equivocou, é possível sim que essa relação se dissolva, que este casamento se dissolva, para que essas pessoas sigam o seu caminho. Continua Kardec. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade e na ambição não davam motivo ao repúdio. Então, aqui Kardec nos conduz ao Antigo Testamento, lembrando a lei mosaica. E quando Moisés, ele diz que foi por causa da dureza, né, dos corações, Jesus diz que foi por causa da dureza dos nossos corações que Moisés permitiu que as mulheres fossem despedidas em seus casamentos. E aí é Kardec que vai dizer, olha, no começo não era assim, não tinha egoísmo, não tinha interesse. Os seres humanos se juntavam por amor. Depois vieram os valores, veio a cultura, nos trazendo possibilidades de crescimento. Muitas vezes nós é que nos perdemos, né? O mal está em como nós vivenciamos esses ensinamentos. E aí termina ele, Kardec, dizendo, Jesus vai mais longe, especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele, Jesus, proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Deve-se, porém, levar em conta os costumes e o caráter dos homens naquela época. Porque aí, quando Jesus esteve aqui entre nós, era da cultura que a mulher que tinha sido, que se divorciara, que tinha sido abandonada, porque ela foi adúltera, esta mulher não contrairia novos casamentos. A lei não permitia, né? E aí Kardec diz, isso era o costume daquela época. Naquela época, as leis que regiam aquela comunidade assim entendiam.
A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Aí nós vamos nos lembrar, né, que quando foi apresentada a Jesus, a mulher adúltera, e aí ele perguntou, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram, e ele disse à mulher adulta, aonde estão aqueles que te apedrejariam? Eles se foram, né? E aí Jesus disse para ela, então vá e não peques mais. É Jesus nos trazendo uma forma amorosa de ver e sentir a vida. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que eu substituísse. E aí encontrou na desonra que resultaria da proibição de um segundo casamento. Então, naquele momento, né, lá, era preferível, então, que a mulher ficasse proibida de se casar novamente do que sofrer aquela humilhação que a lei daquela época permitia. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Então, meus irmãos, não separeis o que Deus uniu. Deus une os nossos corações. Ele une o sentimento mais genuíno que temos. Ele nos permite, ainda que esse amor esteja ainda pequeno e frágil, ele me oportuniza experimentar, experienciar, provar desse amor e escolher caminhar com esse amor. Então, cultivemos em nossos corações o amor ao nosso Pai, que é de amor e misericórdia infinitos, a nós e ao nosso próximo. Amemos, antes de tudo e qualquer coisa, amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Graças a Deus.